Hoje eu vou passar para vocês todas as informações sobre cirurgia de redesignação sexual. Vou falar um pouquinho para vocês sobre redesignação sexual. Antes de eu passar as informações para vocês, eu queria pedir para vocês se inscreverem no nosso canal, deixar um like aqui, porque daí o YouTube entende isso como interessante e relevante para outras pessoas e acaba distribuindo esse vídeo para outras pessoas também. Primeiro ponto, vocês têm que entender que a redesignação sexual ela é uma cirurgia estético-funcional, ou seja, ela tem todas as características de uma cirurgia estética e uma cirurgia funcional. Estética por quê? Porque ela se parece muito com uma vagina de uma mulher cisgênero. Agora, essa vagina vai se chamar neovagina. Então, mulher trans, neovagina. Então, ela vai ter o clitóris, ela vai ter grandes lábios, ela vai ter pequenos lábios e ela vai ter o introito vaginal. Então, todas essas características são características estéticas que assemelham a neovagina a vagina de uma mulher cisgênero. Sobre a parte funcional, a paciente vai ter condições de fazer xixi sentada, sexo com penetração e ela vai sentir prazer também. Então, a grande dúvida das mulheres trans é se essa cirurgia vai ser capaz de dar prazer para a mulher transgênero. E a resposta, como eu disse, é sim. A paciente ela vai ter sensibilidade tanto na região do clitóris, que ela vai ter, quanto na região do introito e a parte interna da vagina. Então essas são as características principais da parte funcional dessa cirurgia. Primeiro eu preciso dizer para vocês que existem algumas técnicas para se fazer a cirurgia de redesignação sexual. Existe a técnica intestinal, quando o médico ele vai usar parte do intestino para poder fazer o canal vaginal. Vai ter a técnica de inversão peniana, onde nós vamos usar pele do pênis com pele da bolsa escrotal para fazer tanto a parte externa quanto a parte de forramento interno dessa neovagina. Então essas são basicamente as duas técnicas. Vantagens da técnica intestinal. A vantagem é que ela é uma técnica mais versátil. Então, por se usar a mucosa intestinal, você consegue mais tecido para fazer o canal vaginal. Então, essa cirurgia ela é mais indicada para cirurgias secundárias, ou seja, quando você, por algum motivo, teve uma complicação na técnica primária. Então, você teve uma infecção, você teve perda de retalho ou perda de enxerto e você precisa fazer um reparo na sua cirurgia primária. Então, a cirurgia intestinal, ela acaba sendo melhor porque ela tem mais tecido. Quem usa essa técnica como técnica primária acaba defendendo que essa técnica permite uma lubrificação da vagina. Mas o que muitos acabam não se atentando ou não dizem é que essa lubrificação é uma lubrificação intestinal. Então, eu sempre gosto de comparar o seguinte: uma mulher cisgênero, ela lubrifica a vagina quando ela é estimulada. A mulher trans, se ela fez a técnica intestinal, se ela usou a técnica intestinal, ela vai lubrificar 24 horas ao dia, não pelo estímulo sexual como uma mulher cisgênero. Então, essa lubrificação é uma lubrificação um pouco mais amarelada e com um odor um pouco mais forte. Teoricamente, com o passar dos meses, essa lubrificação ela vai diminuindo um pouco, mas eu já vi muitas pacientes, já atendi muitas pacientes no consultório com queixas de lubrificação excessiva. Tem que usar absorvente, um cheiro um pouco mais forte. A técnica que nós usamos é a técnica de inversão peniana. O clitóris ele é construído a partir de um retalho da glande. Então aquela região da glande do pênis, que é a cabeça do pênis, uma parte dela vai se transformar então em clitóris. Então o clitóris vai ter a sensibilidade daquela região da glande. Os grandes lábios são feitos através do retalho do pênis. Então, como eu disse, a melhor técnica e a técnica mais usada no mundo, melhor entre aspas, tá? É melhor como primária, tá? Mas é considerada gold standard, é a técnica mais usada no mundo como cirurgia primária. É a inversão peniana. Existem muitos mitos com relação a essa cirurgia. Primeiro é com relação à estética. Muitas imaginam que existe um catálogo de neovaginas onde você pode escolher o formato da sua vagina.
E não é bem assim. Cada mulher transgênero ela vai ter uma configuração da região do púbis. Então ela vai ter uma quantidade de pele, uma quantidade de gordura, uma distribuição de gordura que vai dar a essa paciente uma configuração única. Apesar de nós usarmos sempre a mesma técnica, cada paciente acaba tendo o seu próprio resultado. Então comparar o seu resultado com o de uma amiga ou de uma outra paciente não faz nenhum sentido. Até traz ansiedade para a paciente, porque cada cirurgia acaba tendo o seu próprio resultado. Um outro ponto que chama muita atenção, que tem muito mito com relação a isso, é a questão de profundidade. Um mito ou a ideia de quanto mais profunda for uma neovagina, melhor, isso tem que cair por terra. Não existe correlação entre prazer e profundidade. Até porque quando a mulher trans for ter relação sexual com um homem, o homem vai sentir prazer na região da glande e nos 2/3 distais do pênis. Então aquilo que a gente vê em filmes eróticos, onde há uma penetração total, aquilo esteticamente acaba atraindo algumas pessoas, mas nem sempre aquilo é agradável para a mulher cis e para a mulher trans também. Ah, mas quanto maior o pênis, maior a profundidade? Não, definitivamente não. Você pode ter um pênis, um retalho, uma pele de 20 centímetros e você não ter 20 centímetros de espaço dentro de você para a gente colocar essa pele dentro. Então, o mais importante numa profundidade de vagina é o espaço que a mulher trans tem dentro dela. Então, isso vai muito da anatomia de cada mulher trans, vai muito do biotipo de cada mulher trans. Então, uma mulher trans de 1,82 m é diferente de uma mulher trans de 1,65 m. Não necessariamente a de 1,65 m vai ter menor profundidade, mas a configuração dessa paciente é diferente de uma mulher trans de 1,84 m de altura. Depilação é outro ponto muito importante. A região da bolsa escrotal, aquela pele da bolsa escrotal, ela vai servir para forrar o fundo da vagina. Então é muito importante que as pacientes façam uma terapia definitiva na região da bolsa escrotal, então laser. Por quê? Para não ter crescimento de pelos dentro da vagina. Quantas sessões eu vou fazer? É uma questão muito recorrente. Vai depender da análise do profissional que vai te atender. Então depende da coloração do seu pelo, depende da espessura do seu pelo, depende da densidade dos seus pelos, depende do aparelho que o profissional vai usar. O fato é que, primeiro, o ideal é que você converse com o médico que vai te operar para você ver qual a região mais adequada para ele. Nós temos uma região específica do pubis e da bolsa escrotal. Eu, particularmente, eu não oriento as pacientes fazerem toda a região genital. Eu gosto de uma área específica da região genital. Depois que vocês fizerem a consulta online que nós fazemos, a nossa equipe vai mandar para vocês uma foto, uma imagem, um esquema de qual é a região que você precisa depilar e você leva esse esquema para a sua clínica de depilação. Outro ponto importante, inclinação do eixo vaginal. A mulher trans, ela vai ter uma inclinação do eixo vaginal diferente de uma mulher cisgênero. Então essa mulher trans, ela vai ter que se adaptar a uma relação sexual. Quando eu falo se adaptar, é uma adaptação fina. Por exemplo, eu sempre gosto de comparar uma mulher cisgênero e uma mulher transgênero quando ela inicia sua atividade sexual. Então existe muito da intuição de uma mulher cis. Então uma menina cis, ela sai da fraldinha, ela vai para o pinico, aí ela vai para sentar no vaso sanitário, tudo intuitivamente. Isso ao longo do seu desenvolvimento. Agora imagine o seguinte, uma mulher trans vai passar por uma cirurgia que dura em média 5 horas e meia, 6 horas, e depois disso ela vai ter que aprender a fazer xixi sentada, vai ter que aprender a ter relação sexual, aprender a encontrar o caminho do prazer. Então isso é algo adquirido, é algo aprendido e a mulher trans tem que ter ciência disso, tá? Continuando a falar sobre profundidade. Então muitos pênis pequenos podem dar boas profundidades e pênis grandes podem não dar boas profundidades. Qual que é a profundidade ideal? A literatura fala entre 10 e 15 centímetros de profundidade. 16, 17, 18, excelente.
até pouco tempo atrás 12 centímetros mais ou menos. Abaixo de 10 centímetros é indicado a gente começar a pensar numa cirurgia secundária, ou seja, fazer uma nova cirurgia para pensar em aumentar a profundidade, tá? Mas uma mulher trans com 10, 11, 12 centímetros é uma boa profundidade. Obviamente a gente consegue 16, 17, 18 centímetros na maioria das nossas cirurgias. Então, outro ponto é lubrificação. A mulher trans, pela técnica de inversão peniana, ela vai ter que usar lubrificantes à base d'água, gel à base d'água. Isso não gera nenhum problema para a mulher trans. Ela não pode se sentir menos mulher porque ela usa lubrificante. Vocês têm que imaginar que milhares de mulheres cisgêneras no mundo usam lubrificantes à base d'água porque gostam. E com a mulher trans não vai ter nenhum tipo de empecilho ela usar lubrificantes à base d'água. Então, esse é um ponto também importante. Outro ponto, como eu já falei, sexo com penetração. A mulher trans, ela vai ter que aprender a ter sexo com penetração. Então, uma mulher cisgênero, ela vai ter a sua posição sexual preferida, aquela que ela sente mais prazer, aquela que traz mais excitação e às vezes uma única posição sexual onde ela consegue atingir o orgasmo. E com a mulher trans não é diferente. Então ela vai ter que encontrar às vezes uma posição, ela vai preferir ficar de ladinho, ou às vezes ela prefere ficar em 4 apoios, ou às vezes ela prefere sentar. Ela vai ter que encontrar uma maneira onde ela se sinta confortável e aonde ela consiga dar conforto para o seu parceiro também. Então, gente, aquela ideia de qualquer posição, qualquer tamanho, de qualquer jeito, porque é operada, isso tem que cair por terra. Eu costumo brincar com as minhas pacientes assim, não é porque você fez a cirurgia que você vai ter superpoderes, tá? Então, a redesignação sexual não traz superpoderes para a mulher trans. Então, ela vai ter todos os benefícios e todos os incômodos de uma vagina de uma mulher cisgênera. Por falar em incômodo, o incômodo principal que vai acompanhar essa mulher trans são as infecções recorrentes. Então, a partir de agora, essa mulher trans, ela pode ter candidíase, ela pode ter infecção urinária, ela pode ter qualquer tipo de infecção como qualquer mulher cisgênera. Por isso, é importante que essa mulher trans vá a um ginecologista anualmente. Então, essa mulher ela não pode operar e simplesmente abandonar o acompanhamento. Ela precisa ser acompanhada para uma detecção precoce de qualquer tipo de problema. Entre eles, o câncer de próstata. Tá? Então, essa mulher trans, com menor frequência, essa mulher trans ela pode ter hiperplasia benigna da próstata, ela pode ter um câncer de próstata, então ela vai ter que ser acompanhada durante toda a sua vida. O exame prostático, aquele toque retal para a próstata, agora na mulher trans operada ela pode ser via vaginal, porque a próstata está mais perto da vagina do que do reto. Um ponto importante em falar sobre próstata, um parênteses aqui. A próstata não é removida na cirurgia de redesignação sexual. Não faz nenhum sentido removê-la. Até porque ela vai ser uma fonte de prazer para a mulher trans. A próstata, quando ela é estimulada, ela traz bastante prazer para a mulher trans. Tá? Então a próstata ela não é retirada nessa cirurgia. Um ponto muito importante é a necessidade de dilatação vaginal. Então, essa mulher trans, ela vai ter que fazer uso de dilatadores. Nós usamos dilatadores à base de látex flexíveis. Ela vai seguir um protocolo que nós adaptamos. No início ela vai dilatar 2 vezes ao dia, depois ela dilata 1 vez ao dia, depois um dia sim, um dia não, até chegar o momento que ela vai se dilatar 1 vez por semana durante 40 minutos. A dilatação é um processo relativamente simples. No começo a paciente ela tem um pouquinho de dificuldade, um pouquinho de receio, mas em 48 horas, 72 horas ela acaba se dilatando sozinha. Nós temos o auxílio de uma fisioterapeuta pélvica, a Larissa, e a Larissa, com os conhecimentos dela, ela ajuda a paciente a se dilatar, ela ajuda a mudar a graduação dos dilatadores, porque nós iniciamos com dilatadores menores até chegar nos dilatadores maiores. Então tudo isso vai ter acompanhamento da nossa fisioterapeuta pélvica, tá? Então é importante que você se dilate. Uma dúvida muito frequente: doutor, eu sou casada,
eu tenho sexo todos os dias, ou eu faço programa, então eu não preciso me dilatar? Sexo com penetração não substitui a dilatação. Mesmo você tendo sexo com penetração todos os dias, você vai precisar se dilatar. Como eu disse, dilatação 40 minutos por semana, uma vez por semana, a paciente consegue perfeitamente, tá? Mais uma vez, eu vou falar para vocês, se vocês estão gostando dessas informações, clica aqui, curte esse vídeo, manda para outras pessoas, se inscreve, porque o YouTube precisa entender que isso aqui é interessante e precisa mandar para outras pessoas também, tá? Sobre o nosso protocolo da Transgender Center Brasil. Primeiro, você precisa chegar um dia antes da sua cirurgia. Nesse dia nós vamos te consultar e no dia seguinte vai ser a sua cirurgia. Essa cirurgia dura em média entre 5 horas e meia a 6 horas. Você vai precisar ficar internado 3 dias. Então, são 3 dias de internação. Quando você tiver alta, você vai ter alta com a sonda urinária e com o tampão dentro da vagina. No 7º dia, nós vamos tirar o tampão vaginal, tirar a sonda urinária, você começa a fazer xixi sentada e a gente começa a fazer o processo de dilatação. A partir disso, mais 7 dias na nossa cidade, para você ter tempo de se conhecer, de se dilatar sozinha, de conseguir fazer xixi sentadinha, sem problemas, conseguir se higienizar. Então, tudo correndo bem, não tendo nenhuma intercorrência, você vai embora no 14º, 15º dia, tá? Então essas são as orientações. Gente, então é isso. Aqui eu dou sequência na nova série de vídeos que nós vamos fazer. Em breve eu volto aqui para falar sobre outros assuntos, tá bom? Um abraço para vocês.